É quinta-feira, nação! Flamengo e Lanús, jogo da volta, final da Recopa Sul-Americana, vale taça. Título importante, título de peso. Somente quem é campeão da Libertadores e campeão da Sul-Americana que disputam essa bela taça. Então, nós queremos! Galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Deixa o like, se inscrevam. Se você é rubro-negro, se você não for, não faço questão nenhuma que se inscrevam. Este canal é para rubro-negros. Valeu, galera! Eu não quero quantidade de inscritos, eu quero qualidade. Eu quero só rubro-negros. Beleza? Então, inscreva-se se você é mengão. As imagens são da ESPN, link na descrição como crédito. Simbora aqui pro vídeo. Com certeza aqui no Sport Center. A gente começa nesse futebol nacional e continental com Recopa Sul-Americana. O Flamengo tem na quinta-feira o jogo da volta. Perdeu na ida para o Lanús e pretende, claro, reverter em casa essa desvantagem. No Media Day, a ESPN conversou com personagens importantes do Flamengo de forma exclusiva, Felipe Luiz e Lucas Paquetá. Vou trazer tudo aqui para vocês. Expectativa para a final da Recopa. Sabemos da nossa responsabilidade de poder tentar competir e fazer o nosso melhor sempre para tentar vencer essa final. O resultado a gente não controla, mas vamos fazer tudo o possível para poder vencer. Por isso precisamos muito do apoio da nação, que eles encham o Maracanã, que acreditem na equipe, do mesmo jeito que eu acredito que a gente pode reverter essa situação. A gente tem consciência de que a gente teria que ter entregado mais e acredito que é isso que a gente vem se cobrando. Como eu te falei, dar um resultado, dar uma satisfação para nós mesmos internamente e para o torcedor é muito importante nesse próximo jogo, nessa próxima final, que vai ser uma guerra. É difícil, né? A equipe deles é uma equipe que compete muito e isso está muito claro para a gente que a gente precisa competir muito, até mais para que o nosso nível técnico sobressaia. Mas é uma final, cara, é uma final que a gente precisa colocar o nosso máximo para fora. A gente está diante da nossa torcida, que é um jogador a mais ali dentro de campo, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Nós esperamos que o jogo aqui no Maracanã vai ser diferente. A gente acha que vai conseguir atacar mais, vai ter mais possessão da bola, criar mais chances de gol que estamos precisando e acho que vamos fazer. E então vai ser um jogo difícil, porque final não tem jogo fácil, mas acreditamos, estamos com muita confiança que podemos reverter esse resultado. Eu também estou com muita confiança, galera. E vocês, cara? Ó, palpite aqui. Vamos lá, vamos arrebentar o Lanús. É isso aí, quinta-feira. O bicho vai pegar reunião e cobrança do BAP. Que se conversa dentro da sala, né, fica ali, mas é simples. O BAP e eu temos uma relação de diálogo muito aberta, sempre, desde o ano passado, são reuniões semanais, sempre, tanto nos momentos bons como nos momentos não tão bons. A gente conversa sobre todos os aspectos do time, aspecto individual dos jogadores, técnico, tático e tudo, ele gosta muito de saber as decisões. E a gente tem um diálogo muito aberto enquanto a isso. Eu sempre passo para ele, para os jogadores e para o Boto a minha análise do que está acontecendo, do que acontece em cada jogo tem um contexto diferente. E essas reuniões são importantíssimas dentro de um departamento de futebol onde tem tanta cobrança. Pressão e momento em baixa. Realmente o nosso momento de forma não é o ideal, não é o que a gente espera. Esperamos que nosso time sabemos que nosso time tem uma margem de evolução muito grande, de melhora muito grande. O momento de pressão externa, realmente, como você falou, pode ser que seja o maior, mas eu sempre me senti pressionado. Desde o primeiro dia que eu assumi, eu coloco tudo o que eu fiz em jogo, porque a cobrança é muito grande no Flamengo. Então, desde o primeiro jogo que eu assumi no profissional, a primeira semifinal, a primeira final, as primeiras fases da Libertadores do ano passado, com a possibilidade de ser eliminado, sempre tive pressão, e o treinador do Flamengo sempre vai estar pressionado por resultados e não só isso, por bom desempenho. Que a pressão é muito grande, sabemos como é o Flamengo, sabemos como é a torcida, então uno está tentando tirar força para revertir o resultado e isso também termina atrapalhando a gente, mas
Agora sabemos da importância de que quinta-feira para nós, para a torcida, para voltar a juntar jogadores e torcida, que essa força é única e vai empurrando para o que é a frente do campeonato. Primeiro, olhar para dentro de nós mesmos e entender que a gente precisa melhorar. Eu acho que se está tendo uma cobrança, então é sinal que a gente está devendo alguma coisa para nós, para o torcedor. Então a gente tem que dar uma resposta positiva e analisar o que a gente está fazendo de errado, o que a gente tem que evoluir, tem que corrigir, porque a gente sabe que só fazendo o que a gente fez ano passado não é o bastante, não vai ser o bastante para conseguir resultados positivos. Cara, eu tô com sangue no olho, hein? Será que os jogadores vão entrar assim em campo, cara, com sangue no olho? Tem que entrar assim, galera, mordendo assim, igual o cachorro bravo, sabe, cara? Indo pra cima pro adversário ficar com medo, cara. Tem que fazer isso. Será que funciona? Vamos lá, falar de Flamengo e Lanús. Estou com André Kfouri e Gustavo Zupac. Boa noite, tudo bem, André? Boa noite, Felipe. Boa noite, Gustavo. Ótima noite a todos. Gustavo Zupac, para você, boa noite Muito também. boa noite. E a pergunta? Qual é a pergunta? A gente falou sobre torcida ontem, mas muito relacionado ao jogo do Madureira, a manifestação que a gente viu. Agora eu quero viajar no tempo até quinta-feira para imaginar este Maracanã. Assim, porque me parece muito óbvio que a torcida tem que apoiar. Sim. Te surpreenderia esse apoio não ser incondicional em 90 minutos? Assim, não estou falando tomar 3-0, assim, incondicional, 0-0 que demora, a coisa não acontece, o astral virá? O que eu imagino que vai acontecer em termos de comportamento de arquibancada é um apoio muito forte desde o princípio. Acho que o que aconteceu até aqui ficará em um segundo plano nessa relação arquibancada-campo, mas a depender do que acontecer durante o jogo, o grau de tolerância certamente... Pra você aí ficar contente, cara, com essa informação que eu vou dar aqui do ano passado. Tem jogadores no Fla que só jogam quando quer, então chegou a hora, né? É jogo importante, vale taça, tem pressão, vai ter protesto se não ganhar, então, galera... Agora é a hora da onça beber água e todo mundo vai querer jogar ao máximo. Vocês, no ano passado, ouviu alguém falar isso? Que o Flamengo escolhia jogos para jogar bem? Ouviu, né? Então, é esse cara. Fiquem tranquilos, galera. Em 15 minutos do primeiro tempo, quinta-feira, a vantagem do Lanús já era. que será menor. Eu costumo não gostar de torcida que vai a time ou jogador durante jogo, a maioria das torcidas faz isso, mas eu também não quero ensinar ninguém a torcer de um jeito ou de outro, mas acho que se o Flamengo demorar para resolver a sua questão, ou se o Flamengo encontrar problemas e estiver em desvantagem, o Maracanã pode virar uma armadilha para o próprio Flamengo, porque o torcedor está incomodado e a gente pode voltar para a discussão sobre o que é exagero ou não, mas eu acho que é quase que indiscutível que até o presente momento o Flamengo dá motivos para o seu torcedor estar descontente. Não só porque perdeu a Supercopa para o Corinthians, ficou pendurado no Campeonato Carioca e depois reverteu e perdeu o jogo para o Lanús, mas é pelos motivos que isso tudo aconteceu. E acho que esse é o principal ponto. A gente estava reproduzindo aí trechos das ótimas entrevistas do dia de hoje, as exclusivas, e o Léo Pereira, o último trecho, o Léo Pereira fala: a gente percebeu que se a gente só fizer tudo o que fizemos no ano passado, não vai ser suficiente. E eu discordo do Léo Pereira, porque não é isso que está acontecendo. É justamente esse o ponto. O Flamengo não está fazendo o que fez no ano passado em termos de jogo. Por isso, os resultados não vêm. Por isso, a arquibancada está impaciente. Então, quinta-feira é uma oportunidade. Pode ser uma bomba relógio, mas ela começa como uma oportunidade de mudar um pouco esse astral. Eles reconhecem que o momento não é bom. Eu quero te ouvir também sobre essa questão da expectativa de torcida e relação e ambiente no Maracanã. Mas esse ponto que o Zupac trouxe, André, do porquê, na sua opinião, não está acontecendo o futebol de 25 em 26. É porque é começo de ano, assim, as peças não mudaram tanto, foram reforçadas, inclusive. O que você imagina? Entra na conta do começo de ano ou tem mais aí? Boa noite mais uma vez. Eu acho que a conta do começo de ano é a maior conta, assim, de todas que podem entrar nessa
lista de problemas que o Flamengo tem enfrentado nesse início de 2026 que o distancia em desempenho do que aconteceu no ano passado, na maior parte do ano, né? Em especial no momento em que o Flamengo teve que arrancar e subir o seu nível para conquistar os 2 troféus que conquistou. É claro, o grupo é o mesmo, as individualidades, elas são as mesmas também, é a mesma comissão técnica, demorou um pouco para renovar contrato, para que todo mundo soubesse que o Felipe Luiz ia continuar, mas o trabalho prosseguiu. E o que houve de diferente nessa história, a gente já falou aqui diversas vezes, foi a mudança de planejamento em relação aos principais jogadores, que teriam um determinado período de férias, não tiveram. Foi antecipada uma apresentação para que eles entrassem em campo no Campeonato Estadual, para resolver um problema de classificação que o Sub-20 do Flamengo não estava conseguindo solucionar. Só isso é suficiente para o Flamengo estar nesse estágio tão diferente? Me parece que sim. Por quê? Porque é a mesma comissão técnica, são os mesmos jogadores. Eu acredito na dificuldade que um treinador tem para manter jogadores esfomeados quando trabalha com um grupo consagrado. Nisso eu acredito. Mas eu não acho que pura e simplesmente porque o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileiro no ano passado, agora em 2026 ninguém quer nada com nada. Todo mundo, agora sim, janeiro, fevereiro, primeiros 2, 3 meses do ano. Nisso eu não acredito. Eu acho que os problemas, quando acontecem assim, e é por isso que vários treinadores top de linha dizem que é preciso renovar grupos, reciclar, porque você precisa manter no núcleo do time a fome. Ou então você precisa conseguir encontrar jogadores que são capazes de se manter no modo conquista, mesmo tendo conquistado muita coisa nos meses e anos recentes. É difícil, não é fácil. Por isso que as pessoas dizem, time desse aí, com tanto jogador bom, é só jogar as camisas para cima que os caras resolvem, basta que o técnico não atrapalhe. Isso não é verdade, a gente já disse isso aqui 1000 vezes, quanto melhor o time, melhor tem que ser o trabalho da comissão técnica para também identificar e resolver esses momentos em que aparentemente um time está saciado. Eu não acho que esse seja o caso dos jogadores do Flamengo. Eu acho que é um problema de jogo, de início de ano, que com o tempo tende a ser resolvido. O problema é que o jogo, o futebol, o calendário não espera. Cobra dos times que mais ganham por mais tempo e cobra rápido, cobra cedo. O Flamengo teve Supercopa, está no meio de uma decisão de Recopa, Campeonato Brasileiro já começou e 200 por hora o tempo todo. Não tem como você falar, não, tudo bem, daqui a pouco eu vou abordar esse tema. Não, o trabalho precisa se encaixar o mais rápido possível. E tem uma noite no Maracanã nessa semana que vai mostrar se os principais nomes do trabalho do futebol do Flamengo, né, o técnico e a maioria dos jogadores, estarão à altura de resolver o problema que o Lanús conseguiu criar no primeiro jogo. Em respeito ao ambiente, eu acho que o time vai ter que comandar a torcida, isso é o que acontece na maioria das vezes. Se o Flamengo estiver quente, jogando bem, mesmo que não esteja vencendo, eu acho que o Maracanã virá junto. Se o Flamengo, por acaso, estiver perdendo ou mesmo empatando, o que significa estar perdendo, né, no confronto, e jogando mal, uma partida burocrática ou muito errática, eu acho que haverá problemas de uma cobrança, de uma exigência propriamente durante o jogo. E assim, eu acho que quanto a isso, os jogadores estão habituados e vão ter que lidar se por acaso isso acontecer. Vamos entender a dificuldade que é reverter este placar. A gente tem uma tela agora para apresentar com as reversões. Quando o Flamengo conseguiu, perdendo a ida, reverter isso nos últimos, né? Os últimos. Sabe o que vale essa tela aí? Nada. Cada jogo é um jogo, cara. Cada jogo tem sua história particular. Então, o passado não interfere no futuro. É você quem faz o seu futuro, certo? Então, essa tela aí não serve para nada. Confrontos, vamos lá. Recopa de 23 com o Del Valle. Não conseguiu. Perdeu a ida de 1-0. Copa 23, Copa do Brasil de 23. Perdeu para o Maringá. E aí, conseguiu reverter.
E depois 3 duelos em que ele não conseguiu. A Copa do Brasil em 23, perde no Maracanã e empata no Morumbis. O jogo da Libertadores 24 com o Pearol e teve mais um que eu não registrei ali embaixo. Mas que não foi. Nos últimos 5... Era o Atlético Mineiro, não era? Atlético Mineiro. Na última Copa do Brasil. Atlético Mineiro, exatamente. Que no resultado de jogo o Flamengo até ganha, mas no confronto não foi suficiente porque perdeu nos pênaltis. É isso. Zupa, em 5, essa tela, o que ela quer dizer? Que não é fácil, não é assim, protocolar. Ela perdeu, porque manda, fez melhor campanha em muitos casos desses. Não todos, mas em alguns. É porque tinha a campanha melhor para decidir em casa e não consegue e tudo mais. Como é que você entende essa possibilidade? Você acha que é maior do que 50%? Assim, no sentido... É maior que eu digo assim, mais provável virar do que não virar? Ou, embora a gente olhe o elenco, olhe o time e fale, poxa, esse é o time, como o momento não nos sugere, assim, essa avalanche, você fica com um pé atrás, o pai? Eu fico com um pé atrás. Eu acho que, assim, em outros momentos, a gente olharia para o time do Flamengo e apostaria numa virada. Por exemplo, se você me perguntar, e a hora que a gente for entrar no duelo Botafogo e Nacional de Potosí, eu tenho convicção de que o Botafogo vai se classificar jogando amanhã no Newton Santos. Mas eu não tenho a mesma convicção que o Flamengo vai reverter o confronto contra o Lanús. Eu tenho total convicção, galera. Eu aposto com você. Se você quiser apostar comigo, entre em contato comigo via Instagram. Eu aposto com quem quiser, cara. Flamengo será campeão. Quer apostar dinheiro? Tá bom. Entre em contato comigo. Isso não diz só sobre o adversário. No caso do Flamengo, é claro, o Botafogo não está muito bem também, mas é que o Flamengo não vem jogando bem. E assim, times superiores, e o Flamengo é indiscutivelmente superior ao Lanús, mas times superiores geralmente exercem essa diferença maior no campeonato de pontos corridos, né? No mata-mata isso fica tudo mais igual, ainda mais quando o time que é melhor não está melhor. Então essa diferença achata ainda mais. E a gente viu, assim, o Flamengo ele é o melhor time no papel do país há bastante tempo. Do continente, talvez há bastante tempo. Mas a gente nem sempre viu o Flamengo conseguir exercer essa superioridade. Em 23 o Flamengo não ganhou nada, em 24 o Flamengo ganhou só a Copa do Brasil, ficou quase 2 anos ausente das principais conquistas. Por quê? Porque não basta ter os melhores jogadores, é preciso trabalhá-los bem. E a gente viu o Flamengo durante bastante tempo, do Dorival Júnior até o Felipe Luiz chegar, bater cabeça para achar o técnico que tocasse bem esse trabalho. Vitor Pereira, Sampaoli e o Tite, ninguém conseguiu fazer. E quando isso acontece, importa pouco se o seu time é de bilhão, é só de craque ou não. As coisas ficam parelhas no mata-mata. E o Flamengo está, neste momento, jogando um futebol muito abaixo do que a sua qualidade sugere. E isso bota o Lanús no jogo, super no jogo, né? E tem aquela característica, é um time argentino bem treinado pelo Pellegrino, é um time argentino bem treinado e com vantagem, então tá muito claro o tipo de jogo que o Lanús vai fazer no Maracanã. A questão é qual é o tipo de jogo que o Flamengo vai fazer. E essa é a dúvida que todo mundo tem. E tem essa questão, a gente está comparando a 25, a própria caminhada do título do Flamengo, tirando a série com o Inter, que é dominante nos 2 jogos, ela foi muito difícil contra adversários argentinos em quartas e semifinal. Eu queria te ouvir também sobre essa dificuldade entre um Flamengo que não está performando de um jeito assim avassalador, de um Lanús que parece, pelo padrão argentino, que não é time que se assusta, não significa que vai jogar maravilhosamente bem, mas não é que vai chegar no Maracanã e falar, já era. Quero te ouvir sobre essa equação. Eu tenho uma certa apreensão em relação a essa noite, porque o adversário que vai ao Maracanã não é o tipo de adversário que sucumbe nesse tipo de ambiente, porque os bons times argentinos... Né? O Lanús é um bom time argentino. E qual é a diferença entre um bom time em qualquer lugar do mundo e um bom time argentino? O bom time argentino é um time mais de cabeça feita do que em todos os outros lugares. Porque os jogadores argentinos cumprem plano de jogo do ponto de vista coletivo quase sempre quando os trabalhos são bem feitos, e esse trabalho no Lanús é bem feito. Esses jogadores não se impressionam com o estádio cheio,
especialmente quando vem jogar no Brasil, vem com confiança quando está tudo empatado. Se tivesse terminado 0-0 em Buenos Aires, a confiança seria a mesma. E a confiança agora é maior, porque o Lanús ganhou o primeiro jogo. E vem com uma condição de competição do ponto de vista estratégico que evita, na maioria das vezes, não em todas, claro, que, por exemplo, um gol do Flamengo cause uma avalanche completa e os caras se percam e depois levem mais 3. Pode ser que aconteça isso. Não estou dizendo que não vai acontecer. Pode ser. Mas, quando se trata de bons adversários argentinos, não é o normal. Então, o Flamengo vai ter bastante dificuldade. Mas, isto posto, eu acho que se o Flamengo fizer um jogo nota 7,5 em relação ao seu próprio potencial, ele se classifica de um jeito ou de outro. Pode se classificar com uma vitória super tranquila, iniciada cedo, daquele jeito para o torcedor se acalmar e mais gols depois, ou pode se classificar com um gol no final, mas o jogo, o desempenho, a nota do Flamengo no jogo, 7,5, o Flamengo se classifica. Se classifica não, o Flamengo é campeão. Termina com a mão na taça. Vamos seguir aqui o Sport Center para falar de Libertadores. Eu acredito, galera. Eu estou muito confiante, cara. Eu penso assim, bem, estamos no dia hoje, 24 de fevereiro. O jogo é dia 26 de fevereiro. O Flamengo voltou a treinar dia 12, né, de janeiro. Então, galera, já está na hora desse time mostrar o que pode fazer, né? Já deu tempo de todo mundo treinar, entrar em forma e acabaram-se as discussões, as desculpinhas, cara. Agora é hora do pau comer agora, velho. É hora do pau torar, é hora do Flamengo entrar em campo com raiva, cara. Tem que olhar com olho vermelho pro adversário, morder e ir pra cima, cara. Porra, caramba, como eu queria estar no Maracanã. Eu moro muito longe e eu tenho que me programar um mês antes e não deu certo. Ai, cara, olha, como eu queria estar lá, sabe, pra ajudar a torcer. Galera, vocês que vão no Maracanã, vocês não têm noção. Vocês são abençoados, vocês são privilegiados, vocês que moram no Rio de Janeiro, cara. E quem pode ir também, né? Quem não tem medo de avião, por exemplo, né? Eu morro de medo de avião. Eu tenho que ir de ônibus, 18 horas de ônibus, ou de carro. De carro eu tenho medo também. Eu sou um cagão, na verdade. Tô brincando, não sou um cagão, não. Mas é complicado pra mim, galera. Eu moro a mais de 1.000 quilômetros do Rio de Janeiro. E eu queria muito estar aí quinta-feira, mas, igual eu falei, eu tenho que planejar um mês antes, cara. É muito complicado pra mim. E, meus amigos, vocês que têm o privilégio de estar no Maracanã quinta-feira, apoiem. Cara, vibra. Curte o momento. Quinta-feira, 11h30 da noite, o Flamengo vai terminar o jogo, né? 11h30 da noite, o Flamengo será campeão da Recopa Sul-Americana. O Flamengo será bicampeão, cara. E vocês que estarão no Maracanã vão poder torcer, vão poder sentir a emoção de estar no Maracanã. Que é muito gostoso, né, cara? Nossa, que templo do futebol, né? O Maracanã é gigantesco, é emocionante. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no Maracanã foi muito emocionante. E é muito gostoso estar no Maracanã. Então, para você que vai estar lá, cara, curte o momento. Só isso que eu tenho para falar. Apoie o nosso time, cara. É muito bom ser Flamengo, galera. É muito bom. Eu sei que o Flamengo não vive um bom momento dentro de campo neste momento, porque não vem jogando bem nessa temporada, só que a temporada começou há 45 dias aproximadamente, né? Então, vai dar tudo certo, porra. Vai dar tudo certo. Vamos ganhar essa Copa aí. Vamos ganhar depois a porra toda também, igual fala o BAP. Temos jogadores para isso, temos elenco para isso. E eu estou bem confiante, cara. Acho que dessa vez vai. Se não for agora, meu Deus do céu, alguma coisa tem que ser feita. Mas vamos pensar positivo mais uma vez. Dessa vez vai, cara. Eles têm que entrar em campo e jogar bola, eles têm que suar sangue, eles têm que morder a língua, sabe? Sabe quando você fica com raiva? Então, o jogador tem que entrar em campo com raiva. Se entrar com raiva, galera, já era. Será campeão. É isso, tem que igualar na vontade, cara.
Valeu, tamo juntos, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu sou Flamengo pra cacete, velho. Eu sou muito Flamengo, velho. Eu fico puto quando eu vejo algum idiota comentarista anti-Flamengo falando mal do Flamengo. Eu fico doido, cara. Vocês não têm ideia. Tem um monte de programa que eu deixo de gravar porque eu tenho raiva dos caras. Tem um monte de programa, galera, que eu gravo e não posto vídeo porque eu começo a xingar os caras, velho. Vocês não têm ideia. Por isso que eu sempre trago os mesmos conteúdos. Porque eu gosto do Jogo Aberto, eu gosto da ESPN, eu gosto de alguns comentaristas, outros não. E agora, assim, tem canal por aí, meus amigos, que não dá, né? Porra! No UOL, por exemplo, eu não suporto alguns ali, cara. São antes. Tem uns ali que não dá pra engolir, hein? Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!